E agora, no quadro Liberdade de Opinião, direto de Brasília, Alexandre Garcia. Alexandre, olá. Olá, Colombo. Se você me permite, eu queria mostrar o significado disso que a gente acabou de mostrar, desse evento que está acontecendo lá em São Paulo, esse embarque para o Líbano, né? Nós temos 12 milhões de brasileiros com sangue libanês. Isso é uma primeira importância, né? O francês estava lá, o Macron, porque emprestaram a língua aos libaneses. E a segunda língua é a língua francesa. Então, há um grande significado nisso. Nós estamos saindo com duas maravilhas da indústria aeronáutica brasileira, o KC-390 e o M-190. Vai ser também uma demonstração. O presidente da República nomeou, indicou um ex-presidente, tal como fazem os americanos. Os americanos costumam designar ex-presidentes para missões assim, missões humanitárias. Nesse caso, é uma missão diplomática também. Na verdade, Michel Temer vai como embaixador extraordinário, de fato, embaixador extraordinário do Brasil. Ele falou em pacificação do Líbano. É difícil, porque os israelenses estão ao sul, os sírios a leste e o Hezbollah lá dentro, né? Essa explosão no porto, na verdade, explodiu o país inteiro, derrubou o governo, né? Há distúrbios nas ruas do Líbano, né? O Líbano sofreu muito com corrupção nessas últimas décadas, muito, corrupção política, né? É um sofrimento que nós aqui também tivemos. O Líbano tem uma rua chamada Michel Temer, na cidade onde ele nasceu, né? Onde nasceram os pais dele. Então tem um significado muito grande essa missão humanitária ao Líbano, né? Que não leva ainda, vai ter que ir de navio, 4.000 toneladas de arroz, né? E está levando agora os artigos mais emergenciais para atender o Líbano. Enfim, de uma grande importância essa missão, tão importante que o próprio presidente da República foi lá para acompanhar, né, o embarque dessa missão. Agora, nós mostramos aqui no final de semana, Alexandre, as manifestações todas nas ruas de Beirute, né? Algumas um pouco mais violentas, outras nem tanto, mas me chamou a atenção no sábado e no domingo também, havia gente de todas as faixas etárias nas ruas de Beirute demonstrando a insatisfação com o que já acontecia no Líbano, né? Você descreveu isso já na semana passada, que crise econômica, corrupção, desemprego, a pandemia da Covid-19 e a explosão que... usando aqui um trocadilho, acabou servindo como um estopim para essa insatisfação toda, porque a população entende que a reação também não foi adequada ao que aconteceu, mas há um sentimento ali latente, um sentimento muito forte por parte da população do Líbano, ou de uma parte dela, por uma renovação da classe política, né? E a classe política no Líbano também tem uma divisão muito importante do ponto de vista religioso, né? É um complicador que nós por aqui não temos, por exemplo. Que perspectiva no curto e médio prazo dá para imaginar para aquele país, para aquela região do planeta ali, Alexandre? É difícil, né? Porque, como você falou, há problemas religiosos, divisões religiosas. Mas há influência do exterior. O Líbano sempre sofreu, sempre que eu digo, desde que eu estive lá na guerra em 82, né? Influência do exterior, todo mundo querendo se meter, né? Grupos de países ali do Oriente Médio querendo se meter no Líbano, que tem uma grandeza, eu acho que tem que dizer em francês isso, grandeur, né? É uma grandeza que vem dos fenícios. Gente, o nosso alfabeto vem de lá. Eles, 1000 anos antes de Cristo, eles já tinham um alfabeto de 22 letras, espalharam esse alfabeto pelo Mediterrâneo, inclusive na Grécia, né? Então, eles são berço da nossa civilização também. Foram depois a Suíça do Oriente Médio. Então, toda essa história que brilha lá embaixo na raiz, tem que ser resgatada, né? O libanês não merece isso, né? Tomara que o presidente Temer, né, o ex-presidente Temer, por razões emocionais, consiga alguma coisinha lá que seja mínima, que o Macron também está tentando, né, para juntar os libaneses pela paz, pela pacificação do país, porque o país tem essa grandeza latente. Assim que tiver paz, tenho certeza que o Líbano voltará a ser, né, a potência financeira que tem sido e turística, né, produtora de tão gostosos produtos da terra. Colombo.
Bom, eu queria voltar aqui ao Brasil, Alexandre, para a gente falar um pouquinho sobre aquilo que o ministro Paulo Guedes define como uma debandada no Ministério da Economia, uma expressão utilizada por ele ontem à noite. Ele se referia às recentes saídas de nomes importantes do Ministério da Economia. O secretário especial de desestatização, Salim Matar, e Paulo Webel. Guedes falou sobre esses pedidos de demissão. O Salim hoje me disse o seguinte: a privatização não está andando, eu prefiro sair. E o Webel me disse o seguinte: a reforma tributária não está sendo enviada, a reforma administrativa não está sendo enviada, eu prefiro sair. Esse é o fato, essa é a verdade. Eu não escondo. Então você fala assim, houve uma debandada? Hoje houve. A CNN fez uma entrevista exclusiva com o secretário de desestatização do Ministério da Economia, Salim Matar. Vamos ouvir um trecho. Quando eu fui convidado para vir para o governo, o meu objetivo era privatizar. Se não tudo, pelo menos quase tudo. Mas o fato que aconteceu é, como o próprio ministro diz, quem dita tudo isso é a política. A política não tem interesse de privatizar, então por isso que está lento o processo. Nós temos apenas 14 empresas no PPI e no PND para serem privatizadas, dentre as 46 estatais. Alexandre, são movimentos naturais de troca dentro do gabinete do ministro da Economia, depois de 1 ano e 8 meses? Ou há, como disse o ministro, uma debandada por alguma razão, porque gente não habituada com a política de Brasília, com o ritmo de Brasília, está achando tudo muito devagar? O Rubem Novaes, por exemplo, não estava habituado, se queixou de Brasília, né, das pressões sofridas por parte de políticos, principalmente. Políticos que têm as suas greys, as suas áreas de controle, de influência, né, e que gostariam de influenciar o grande banco estatal, por exemplo. O Paulo Webel, né, com quem eu tenho relações antigas de família, né, ele também está desanimado, ele vem lá para fazer a desburocratização. Imagina se vão deixá-lo desburocratizar. Né? Ainda ontem eu citei aqui a lei de Parkinson, né? Que se cria o trabalho na medida que haja gente disponível para fazê-lo. O trabalho vem depois da presença de pessoas, né? Então, incha a burocracia. E o Salim Matar, largou a localiza dele para se dedicar totalmente à desburocratização, entusiasmadíssimo, animadíssimo. E aí viu que é malhar em ferro frio, né? Não anda. A política não deixa. Tem a história aí do chip do boi, né? É um chip que se põe para controlar, eu acho que é no pescoço ou algo assim. Tem uma fábrica de chip do boi que é estatal. E tentaram desestatizar rapidamente. Não, o senador protesta. Assim como a Correios, a Eletrobras, a PPSA, né? O petróleo, a Doca de Santos, né? O pré-sal, e fica difícil, porque são guetos ou feudos de políticos, né? E aí entra a política no meio e complica. Eu imagino o presidente da República, né? É muito bom a gente pensar, puxa, mas o presidente tem que dar força para essa gente, afinal ele acertou isso com Paulo Guedes, lá naquela primeira reunião deles, lá na casa do presidente, no condomínio na Barra, né? O presidente está ao lado do Paulo Guedes, mas aí tem o Congresso Nacional, tem a Câmara e o Senado. Mas isso aí é gueto do tal senador, do tal deputado. Imagina quando o ministro Pazuello liberou 14 milhões direto para os prefeitos, né, e para os governadores. O político que estava mediando para ir lá e dizer assim, olha, isso aqui fui eu que consegui, né? Ficou furioso, né? Aí começaram a pipocar notícias contra o Pazuello, né? Então, é complicado, a política complica, tem que avisar isso aos eleitores. Eu não sei como o eleitor vai prever que o sujeito que foi eleito seu representante depois chega lá e diz, não, essa estatal é minha, eu tenho influência no Dinox, no Banco do Nordeste, no Amazônia, não sei mais o quê, e começa feudalismo, né? Senão não dou meu voto para o governo. É muito complicado isso. E essa gente, né? Essa turma toda aí, Mansueto, os outros que estão saindo, pessoal da debandada, viram que não
estão dando murro em ponta de faca. É complicado. Né? Vai acionar o presidente tem que brigar com o deputado e senador e depois, né? Como é que vai conseguir voto do deputado e senador para fazer uma reforma que seja necessária para o país, inclusive nos planos de Paulo Guedes? Né? Paulo Guedes disse aí, ele estava ao lado do Alcolumbre, do Rodrigo Maia, para, enfim, trabalhar por essas coisas todas. Mas nem eles conseguem controlar essas vontades, digamos, fisiológicas de parlamentares. Colombo. E o ministro Paulo Guedes disse mais, disse que está preocupado com conselheiros que andam no ouvido do presidente da República o aconselhando a gastar mais do que tem. Vamos ouvir. Os conselheiros do presidente que estão aconselhando a pular cerca e a furar teto vão levar o presidente para uma zona de incerteza, para uma zona sombria, uma zona de impeachment, de irresponsabilidade fiscal. E o presidente sabe disso. Então o presidente tem nos apoiado. O presidente tem apoiado o ministro da Economia, Paulo Guedes, como deve, porque também é tentador para qualquer gestor gastar mais do que tem em ano eleitoral, não é, Alexandre? Mas é bom olhar para trás e ver o que aconteceu com a Dilma, né? Eu acho que o presidente não cai nessa, não. Ele acompanhou o processo de impeachment e sabe por quê. Né? É gasto além do que permite a lei. Né? Tem aí o estado de emergência, que está permitindo tudo, mas a vontade de Paulo Guedes, de Rodrigo Maia, Alcolumbre está aí também, está mais preocupado com reeleição, mas, enfim, de não furar, né? E de contar com isso, com a fiscalização do TCU em cima, né? Porque isso significa gastar mais ainda e aumentar ainda mais a dívida pública, que já está super estourada. E dívida pública alta significa serviço da dívida caríssimo. Bom, o Alexandre citou o estado de emergência que está em vigor por causa da pandemia de coronavírus, né, para que o governo tenha autorização para gastar mais do que pode na área da saúde. E eu quero falar um pouquinho desse assunto também com o Alexandre, sobre pandemia, sobre saúde, né? Ontem houve o anúncio da descoberta da vacina na Rússia, ainda sem evidências científicas espalhadas ou compartilhadas com o mundo externo, para além das fronteiras russas. E nós ouvimos aqui na CNN o governador de São Paulo, João Dória, que disse que, por enquanto, em São Paulo não haverá produção dessa vacina que vem da Rússia. Em São Paulo continua valendo a parceria com o laboratório chinês Sinovac. São Paulo terá 15 milhões de doses disponíveis até dezembro, numa primeira etapa, e ele pediu cautela em relação a essa vacina da Rússia, como também fez o governo federal. Já no Paraná, o governo deve anunciar, o governador Ratinho Júnior deve anunciar ainda hoje um acordo com o Ministério da Saúde da Rússia para produzir no Paraná essa vacina contra o novo coronavírus. Também, além da produção, seriam feitos testes e a distribuição desse medicamento. Tem uma corrida boa por essa vacina, não é, Alexandre? O Ministério da Saúde tem o acordo com Oxford, São Paulo tem o acordo com o laboratório chinês, agora esse possível acordo dos russos com o governo do Paraná. Você acha que há perspectiva aí de uma disputa política por essa vacina, ou quanto mais vier vacina funcionando com eficácia comprovada, melhor? Eu acho que é disputa comercial, né? E aí a gente nota por que, né, fizeram toda essa campanha contra um remédio secular que está curando gente, está demonstrando no dia a dia que está curando gente, né? Às vezes de malária, essa malária que dá no Leblon, né? Mas em geral está curando, é da Covid. Né? Só que esse remédio está aprovado por séculos, pessoas que usam o ano inteiro e não tem problema nenhum. Só que ele é muito barato e a vacina vai ser um grande negócio. Então, a gente está vendo agora, né? Sicut erat demonstrandum. Está vendo agora a correria. Oxford versus Sinovac, sino de China, o império do meio, né? Vac de vacina, e o Sputnik. Né? Eu vi, na minha idade, eu vi o primeiro Sputnik, esse é o quinto Sputnik. Grande jogada de Putin, ele é bom nisso. Né? Grande jogada, anunciou em primeiro lugar. Está aí dúvidas. Bom, todo mundo pode duvidar.
Mas ele tá botando a mão dele no fogo nessa história. O prestígio da ciência russa, né? Anunciou assim com toda a pompa. Então, tomara que dê certo, né? Eu estou vacinado nesse ano da H1N1, né? Contra H1N1. É a prevenção, né? E nós temos remédios aqui da prevenção e da cura, só que a vacina vai ser mais cara, né? Assim como o respirador foi muito caro, né? Os aventais são caros, os hospitais de campanha são caros, tal money, né? Embaixo dessa coisa toda, business, né? Quando a gente gostaria que tivesse puramente saúde. Mas está se vendo aí a briga, né? Agora a concorrência, a corrida pela vacina. Colombo. Quem também está tentando uma vacina é os Estados Unidos, mas nós vamos até lá agora, não para falar disso, para falar da disputa eleitoral marcada para novembro. O candidato democrata à presidência Joe Biden confirmou o nome da senadora negra Kamala Harris. Ela será a vice dele na disputa com Donald Trump, que tenta a reeleição. Nas redes sociais, Biden afirmou que é uma grande honra ter Kamala como companheira de chapa. E o ex-presidente Obama também se manifestou sobre o assunto, disse que ela está mais do que preparada para o cargo. Já o adversário, Donald Trump, afirmou que ficou surpreso porque Kamala já havia criticado Biden durante as primárias americanas. Alexandre, como é que você avalia essa escolha feita pelo candidato democrata e uma eventual vitória democrata pode alterar alguma coisa na nossa relação com os Estados Unidos? Afinal de contas, o governo brasileiro já manifestou algum interesse ou preferência pela vitória do candidato republicano Trump? O presidente Bolsonaro, sim, né? Os filhos dele também, torcendo pelo Trump, né? Eu queria falar um pouquinho sobre essa senadora, uma senadora que tem feito um bom trabalho. Ela é filha de uma indiana, mãe indiana e pai jamaicano. Estados Unidos é esse melting pot aí de raças, de sangue, né? Eu não sei por que eles têm discriminação lá, se eles são uma mistura tão grande, né, de raças. Enfim, ela está lá, senadora. Ela desistiu em dezembro, teve uma desavença com Joe Biden, desistiu, agora ela aparece aí como vice de Joe Biden. Mas para responder, Colombo, o que você me perguntou, veja só que interessante. Nós brasileiros em geral, né, ou pelo menos nós jornalistas, torcemos pelos democratas, mas sempre nos damos mal com o governo democrata, né? E a gente tem se dado bem com o governo republicano aqui no Brasil, historicamente, né? Eu lembro que Geisel, por exemplo, cancelou o acordo militar Brasil-Estados Unidos no governo do Jimmy Carter, né? Eu era do Jornal do Brasil, lá no Palácio, cobria Palácio do Planalto, e vi, né, o sujeito do serviço secreto, que estava ao lado do presidente Jimmy Carter, derrubar um jornalista brasileiro. Eu fui o porta-voz que protestou junto a Jimmy Carter, ele não deu a mínima, né? O outro, Bill Clinton, eu também tenho um caso pessoal, o meu filho estava com 6, 7 anos, o Jimmy Carter foi à escola dele, meu filho e os seus companheiros se recusaram a dar a mão para ele, apertar a mesma mão, né, que teria acariciado a Mônica Lewinsky, né, foi protesto deles aí. E o Aloysio Mercadante me contou que Lula, quando foi à Casa Branca, ainda não tinha tomado posse, recém-eleito, foi conversar com um republicano, com o George Bush filho, né? E olha só que confidência, né? Que confiança, que intimidade. George Bush avisou Lula, eu vou invadir o Iraque, né? Você não se meta, mas eu não vou me meter na Venezuela, isso é para você administrar. Isso me contou Aloysio Mercadante, né? Depois eu perguntei para José Dirceu, né, como é que estava administrando a Venezuela do Chávez, ele olhou assim, o sujeito é meio, né, é difícil, a gente tem que tratar com cuidado. Mas, enfim, são essas relações Brasil e Estados Unidos que têm o comércio na frente, né? Qualquer presidente dos Estados Unidos vai defender os interesses da sua agricultura, da sua pecuária, dos seus produtos, mesmo em relação a um amigo tradicional como o Brasil, né? Então, a gente tem que considerar isso.
Nós fomos aliados na guerra, né? Aliás, a tropa brasileira, que exemplo de integração racial deu para os americanos, que tinham tropas de negros e tropas de brancos separadas. E a nossa tropa foi a tropa brasileira, né? Essa é a nossa beleza, né? Que somos todos brasileiros. Enfim, agora tem uma coisa perigosa. Em 2016... teve um determinado número de cédulas de votação que vão pelo correio para o eleitor. Agora vai 3 vezes mais, ou o dobro. Vão 80 milhões de cédulas, vale dizer 80 milhões de votos pelo correio. Cada estado, são 50 estados, tem sua legislação própria de forma de votar. Né? E a gente sabe que a contagem, aqui a gente está discutindo se imprime o voto da urna eletrônica ou não, lá é uma coisa muito obsoleta, muito antiquada na contagem de votos, na votação. Né? Então esse é um outro complicador da eleição americana, fora a dificuldade de a gente entender como funciona isso tudo. Colombo. Alexandre, muito obrigado, boa quarta, até amanhã, hein? Até amanhã.